E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre os incêndios que acabam tomando a semana de muitos donos de negócios, lideranças que estão ali focadas em bater as metas e que quando ele chega no final da semana e parece que a semana engoliu. Incêndios são um tipo de coisa muito ruim, que tem que ficar apagando ali, que parece que muitas vezes são intermináveis. Um incêndio leva ao outro, uma coisa que estava planejada para ser executada em 1 hora não é executada porque surge um incêndio e aí perde-se o foco, aquele trabalho aprofundado não é executado e eu quero mostrar para você como uma lógica estruturada aqui, alguns critérios e uma forma de você resolver a partir de agora como que você diminui os incêndios para ter mais tempo para fazer as coisas que fazem o negócio crescer, para planejar melhor as decisões do negócio e também escalar o crescimento através das decisões estratégicas, ok? Para que sobre mais tempo para isso. Bom, um ponto importante, um viés que eu quero dar aqui para essa conversa de hoje, eu vou mostrar para você como que a rotina ajuda a prevenir incêndios. Bom, eu chamo aqui de rotina proativa, né? E a nossa expectativa aqui, como eu já falei em outros vídeos, é que a gente comece com uma meta de liberação de tempo de pelo menos de 12 horas semanais. 12 horas semanais liberadas, que a gente começa a observar que você está ganhando essas horas, já são 12 horas que podem ser empregadas para o dono se poder ter um trabalho mais introspectivo, de alinhamento da comunicação com o time, para ele conseguir planejar melhor as contratações, para que ele possa fazer atividades mais complexas e que não demandem tanto ele no operacional. Para isso, nós vamos precisar de rotina. Muitos donos de negócios pedem uma coisa muito recorrente. Olha, eu preciso ter maior previsibilidade de faturamento, eu preciso ter uma equipe que possa confiar melhor. E aí, o que está por trás disso? O dono precisa compreender, nesse caso, né, que para isso acontecer, ele precisa ter rotina. A gente não vê mais possibilidade qualquer. Eu não enxergo mais, cada vez mais, que a gente trabalha esse assunto aqui na Decision Pro, que um dono que é muito caótica, que a operação é caótica, que isso não reflita no resultado final ali, em faturamento e em previsibilidade de faturamento, né? Quando uma operação é caótica, ela é desorganizada, a própria operação em si gera problemas, né? A própria operação ela começa a gerar erros de atendimento, desencontros entre lideranças, ideias que não saem do papel, porque, cara, sempre tem uma ideia nova, sempre tem uma coisa nova para se pensar. E uma das causas que eu quero trazer aqui para você poder compreender e identificar aí no seu dia a dia, tem a ver com a falta de rotina. Por que a rotina é tão importante? Porque a rotina ela coloca o pé no chão. Donos de negócios que não têm uma abordagem mais disciplinada, eles acabam indo para um modo muito criativo, muito inocente até de impulsividade, de criar coisas novas toda semana. E porque tem uma certa aversão e tem essa coisa também um pouco da dopamina, de coisas novas, adrenalina junto ali, de querer desbravar, e ele perde a noção da estrutura. Então, a rotina ela tem uma função de você estar meio que pensando sempre à frente e trazer uma segurança psicológica, uma segurança, um pé no chão ali, uma base sólida para o time conseguir trabalhar melhor. Afinal, é muito difícil para as pessoas trabalharem com uma pessoa que muda muito o planejamento ou que nem sequer tem planejamento, mas muda as coisas que têm que ser feitas ou que entram coisas novas o tempo todo para serem feitas e o time começa a não ter mais senso de progresso. E para isso, a rotina ela precisa ser não só, é uma coisa importante, não pode ser só uma rotina minimamente ali, a gente faz tudo as mesmas coisas toda semana. A rotina não é isso. A rotina que eu estou dizendo aqui é que cada coisa tem sua função. Então o dono ele tem uma rotina, uma reunião de acompanhamento com os colaboradores específica para aquela função, aquela ordem, tem ordem. Ele quer saber o que foi feito, o que não foi feito, qual está sendo o desafio, de forma prática, específica, direcionada, que é a dele, do método Scrum, né? Depois ele tem rotinas de treinamento também com o colaborador semanalmente para capacitar, para ensinar, para ensinar algo, que não é a mesma frequência, entende? Não é acompanhar, não é uma rotina de acompanhamento. Depois ele vai ter rotinas numa rotina de entender quais estão sendo os gargalos, os bloqueios que o colaborador estão vivenciando. Não é ser terapeuta do colaborador, mas é entender
aonde que estão as interferências na empresa, das próprias relações dentro da empresa ali, onde o dono pode estar junto com o colaborador e poder pensar em como resolver esses problemas operacionais para que o colaborador funcione melhor. O dono tem uma grande vantagem ao ter rotinas de conversas com os colaboradores, porque primeiro ele é uma pessoa que está de fora e consegue ver muitas vezes alguns erros, crenças, alguns desafios que o colaborador não está percebendo a respeito do trabalho que ele está executando, né? E que pode estar atrapalhando a execução dele. Então o dono pode dar uma perspectiva, ajudar a lidar com os desafios ali, né? Uma outra coisa que o dono pode implementar também, que alguns donos de negócio fazem aqui na Decision Pro, eles me contratam, né, aqui para poder fazer um programa de desenvolvimento de lideranças com os líderes. Ah, Lucas, mas o dono não pode fazer? Ele até pode, mas ele não tem mais tempo, ele não consegue dar conta de tudo isso. Então você pode contratar uma empresa como a Decision Pro, pode contratar outras empresas de treinamento para capacitar melhor os colaboradores. Não é delargar as conversas, os reports, os one-on-ones, tá? As entrevistas. Mas o colaborador ele entra numa rotina de acompanhamento, ele sabe que ele está que tem atenção nele ali para ajudá-lo a se desenvolver, resolver os problemas tanto de ordem mais de crenças em relação ao trabalho, não dá para a gente ficar entrando muito no ambiente de trabalho na parte pessoal, né, as dificuldades das tarefas, mas o dono tem essa oportunidade de enxergar os aspectos que estão bloqueando o colaborador, que muitas vezes era uma conversa de confiança. Muitos colaboradores têm medo de errar, tem muito medo de errar, ficam querendo fazer tudo perfeito ali e aí travam o andamento das atividades. Então, assim, uma conversa muitas vezes de confiança com o dono, uma conversa onde o dono coloca, olha, dentro dessa margem aqui é possível, você pode errar, a gente não vai te punir se você errar. Claro que tem algumas coisas, alguns erros previsíveis que podem ser prevenidos, mas todos vão errar. Então, quando, por exemplo, numa conversa dessa, que o dono traz a experiência prévia dele, mostra como que ele resolveu os problemas, o colaborador passa a ter uma confiança maior na empresa. Então, só que isso não pode ser, muitos donos acabam esperando do colaborador que isso aconteça, e não é normalmente o método mais desejável, porque falta ordem, falta previsibilidade. A previsibilidade precisa ser dentro da empresa para o colaborador desenvolver maior rotina, uma rotina mais estruturada de trabalho que vai refletir ali num resultado mais estruturado. Então o colaborador pode ver que a empresa tem a iniciativa de capacitar, tem rotina proativa, ou seja, o dono está atento ali, ele não fica esperando o colaborador trazer. Essa é uma parte muito importante e que com o tempo, quando ele toma essa iniciativa, o dono dá esse passo, ele consegue ver o resultado melhorando no final ali, porque o time performa melhor, atende melhor o cliente, clientes indicam mais os serviços do trabalho, os serviços que são executados, e a gente entra nesse ciclo de crescimento, onde o aumento de faturamento, a previsibilidade de faturamento está totalmente relacionada a uma estrutura ordenada, beleza? E aí com isso, para finalizar, a gente busca aí o alvo das 12 horas iniciais que são liberadas aí do dono no operacional, tendo que lidar com incêndios porque o time está melhor capacitado, beleza? Espero que esse vídeo tenha te dado um norte a respeito de rotinas, do quanto isso é importante para prevenir incêndios, para reduzir problemas e liberar espaço para o dono poder criar, poder trabalhar, planejar e estruturar melhor o crescimento da empresa, não ficar só resolvendo problemas operacionais, beleza? Se esse vídeo então te deu um norte, considere dar o seu like, inscrever-se aqui no canal para receber mais vídeos aqui como esse e até nosso próximo vídeo.